Complexidade, da mesma maneira, também é uma escala, né? Você tem coisas menos complexas e mais complexas. Você vai do simples para o complexo. Por exemplo, beber um copo d'água é uma tarefa, né? É uma ação totalmente simples. Você pega o seu copo d'água, bebe e pronto. Seu objetivo de matar sua sede foi cumprido, né? É um objetivo extremamente simples. É, e se a gente for para o outro extremo total, o que seria um objetivo totalmente complexo? Colocar o homem na Lua. Talvez, na época, o objetivo mais complexo que a humanidade já tinha tido, né, em conjunto. Então, vem uma escala de complexidade. Até uma tarefa simples, que é controlável só para você, por exemplo, até colocar um homem na Lua. O que aumenta a complexidade? São vários fatores que aumentam a complexidade de um objetivo. Os recursos, né, o grau de inovação, quão novo é aquilo que está fazendo, as conexões, a quantidade de pessoas dentro daquele objetivo, os riscos envolvidos, possibilidade de acontecer catástrofes, várias coisas aumentam a complexidade, né? Então, se você pensar complexidade aqui nesse eixo Y indo para cima e do lado recursos necessários. Normalmente, quanto mais recursos necessários algum objetivo, algum projeto necessita, normalmente mais complexo aquele projeto vira. Bem óbvio, né? Mais recursos normalmente equivalem a mais complexidade. De novo, isso aqui é uma regrinha, não quer dizer que sempre é assim, mas normalmente é uma coisa bem correlacionada. Normalmente, quanto mais recursos envolvidos, mais complexo um projeto. Né? Então, recursos a gente está falando até de tempo, está falando de dinheiro, a gente está falando de pessoas, está falando de tecnologia. Cada coisa, cada recurso a mais pode adicionar mais complexidade num projeto. Certo? E outra coisa, por que a gente fala de por que normalmente complexo é interessante? Porque também normalmente, quanto maior o impacto de um projeto, normalmente também maior a complexidade dele. Né? Construir uma ponte é muito mais difícil do que pavimentar uma única rua na sua vizinhança, certo? E a ponte vai ter muito mais impacto. A ponte vai conectar duas cidades diferentes, onde antes as pessoas tinham que ir de barquinho, agora elas podem ir para uma ponte. Pavimentar sua rua vai impactar as pessoas que moram nela, certo? Então, normalmente também, quanto maior impacto, maior a complexidade. Por isso é interessante entender sobre complexidade. O impacto, uma coisa legal que você pode pensar sobre impacto. Impacto você pode pensar em profundidade versus pessoas. Então, em P vezes P, né? Então, o nível do impacto, a profundidade do impacto vezes a quantidade de pessoas. Por exemplo, você tem um hábito pessoal, você começou a comer melhor, você começou a fazer academia, você começou a fazer as coisas, você pode ter, às vezes, um impacto baixo para você, né? Um grande projeto pessoal, por exemplo, que vários projetos pessoais que eu vou mostrar aqui mais para frente, podem ter um grande impacto só para você. Daí você tem, por exemplo, músicas, filmes, entretenimento geral, tem um impacto interessante até, né? Mas um impacto relativamente baixo para uma infinidade de pessoas, para muitas pessoas, né? E daí você tem coisas com impacto gigantescas para muitas pessoas, né? Vacinas, curas de doenças. Aqui eu falei de coisas mais de medicina, mas poderia ser a própria ponte que eu acabei de dar o exemplo, né? Então, normalmente você pode pensar em impacto nisso, né? O quanto que impacta para quantas pessoas. Isso pode te ajudar até a escolher projetos para tocar, né? O que vai impactar mais você, de repente, ou o que vai impactar, de repente, mais pessoas? Por exemplo, esse nosso objetivo de tornar o mundo mais inteligente, literalmente é algo que a gente vê que pode impactar muito a vida de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas. Se a gente conseguir ensinar as pessoas a usarem melhor o software que elas têm, o cérebro que elas têm, para justamente conseguirem alcançar mais objetivos, resolverem mais problemas, o efeito borboleta, o efeito em cascata que isso tem é gigantesco. Então, naturalmente, por ter um potencial impacto muito alto, mesmo sendo um objetivo muito difícil, que é, pô, como que eu vou tentar solucionar a inteligência, tornar a inteligência mais simples, ajudar as pessoas a se tornarem mais inteligentes? É muito difícil, eu quero na cabeça todo dia. Todos os dias eu fico, caramba, acho que não dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá. Mas justamente por o impacto ser tão alto, isso me dá muito mais energia para de fato ficar até de madrugada pensando nisso, para tentar entender como deixar as coisas simples, interessantes e palpáveis e concretas para que as pessoas consigam entender e consigam se tornar mais inteligentes. Beleza? Então, nível de impacto versus quantidade de pessoas, você tem, então, o impacto que um projeto, que um objetivo consegue alcançar. Beleza? E isso aqui é muito interessante de você pensar, pegando carreiras de pessoas que tiveram um alto impacto no mundo.
Eu peguei 3 exemplos aqui que estavam bem na minha cabeça, até porque eu li biografias recentemente, então vai ter um viés de seleção, um viés de disponibilidade do que estava mais disponível na minha cabeça, mas eu peguei 3 exemplos interessantes. Um deles que eu tô lendo biografia e que realmente é um cara bem fora da curva, para dizer no mínimo, é o Elon Musk, né? Se você pensar, então, em impacto aqui, a complexidade, você vai ver que, por exemplo, com 12 anos, ele criou um jogo de videogame sozinho, que é alguma coisa 1984, com certeza, ainda era muito mais difícil do que criar um jogo de videogame hoje. Ele criou um joguinho e sozinho, só dependendo dele. Obviamente, não tinha tanto impacto, tinha impacto ali para as pessoas que jogaram, né? Ainda mais nos termos da carreira dele. Mas ele começou com um objetivo interessante, que era o desafiador para ele, e ele foi crescendo, né? A partir disso, com 20 e poucos anos, por exemplo, ele criou o Zip2, que era uma espécie de eBay online, um eBay antes do eBay, até, ou, quer dizer, não antes do eBay, mas era um classificado online. Ele ganhou, sei lá, 15 milhões de dólares nisso, né? Ele cresceu a complexidade do negócio, é um negócio que tinha mais impacto, e ele foi crescendo. Depois disso, ele criou o PayPal, né? O X.com, na verdade, que se juntou depois com o PayPal. Então, foi aumentando a complexidade, foi aumentando o impacto. Ele criou a Tesla, né? Que muito mais complexo ainda, e maior impacto também, né? Querendo usar energia elétrica como combustível. E então também ele criou a SpaceX, né, que se você pensar, hoje em dia, com o Neuralink é outro projeto dele ainda, mas a SpaceX com os satélites, né, conseguiu colocar internet para pessoas que não teriam outra opção e que agora podem ter internet no meio do deserto do Saara. Eu não sei se de fato tem no meio do deserto do Saara, mas você entendeu o ponto. Tem internet agora em todo lugar, graças aos satélites que ele conseguiu colocar lá, graças aos foguetes que ele construiu, né? É difícil pensar em alguma coisa mais complexa do que criar foguete. Literalmente, o exemplo que a gente tem, né, na fala popular isso aqui não é engenharia, é rocket science, né? Não é engenharia não é ciência de foguete, né? Então, e ele literalmente foi lá e fez uma empresa nisso. Então, você pode perceber que ele sempre foi buscando objetivos mais e mais complexos e que, por sinal, também causavam mais e mais impacto. Então, também complexidade está totalmente atrelada também com impacto. E várias dessas empresas aqui, a SpaceX e a Tesla, por exemplo, eram coisas que todo mundo falava que ia ser impossível ele fazer. Mas é óbvio que ele não chegou com 12 anos e criou a SpaceX, né? Ele não chegou com 20 anos e criou a Tesla. Não, ele foi indo de cada vez objetivos mais e mais complexos. E outro exemplo até interessante de você pensar é o próprio Sam Altman, né, da OpenAI, do ChatGPT. E ele é um cara que fala isso também, que é bem interessante. Ele fala que cada passo que você dá na sua carreira, você quer fazer com que o passo anterior da sua carreira seja só um adendo ali na sua biografia. E aqui só um adendo. E ele também fez isso, né? E se você pensar para o Sam Altman, isso foi muito verdade também. Ele primeiro criou uma startup que não deu muito certo, mas o fundador da Y Combinator, que é a aceleradora de startups mais bem-sucedida da história, foi lá e colocou ele como presidente, contratou ele, colocou depois como presidente da Y Combinator. Lá ele teve um impacto absurdo, porque ele conseguiu impactar várias e várias startups, como o Airbnb, por exemplo, como o Stripe. E depois disso tudo, ele foi lá e criou o OpenAI agora, que está tendo um impacto absurdo em todo mundo. Então, poderia ter usado também aqui o exemplo do próprio Sam Altman, que foi cada vez buscando objetivos mais e mais complexos. Se você pensar, o James Cameron também é um cara que eu gosto muito, e eu acho que nem tanta gente fala dele, mas é um cara bem impressionante, né? Que é um produtor e diretor de cinema, né? Você vai conhecer ele de filmes, você já vai ver. Mas, por exemplo, ele começou com filminhos, com filmes toscos que tinham pouco impacto, pouca gente viu. Ele fez um Piranha 2, que, obviamente, só pelo nome dá para saber que é um filme ruim. Mas depois ele foi fazendo coisas mais complexas, muito mais complexas, né? Ele fez O Exterminador do Futuro, que já mudou tudo. Ele foi lá e depois fez Aliens, fez Titanic, que era também extremamente complexo e teve muito impacto, né, no mundo do entretenimento, né? Além de entreter várias pessoas, trouxe muita bilheteria, trouxe muito dinheiro para quem fez, para quem produziu. E daí tem Avatar também, que ele continuou criando novas tecnologias para conseguir fazer aquele filme dar certo e basicamente reviveu a indústria do 3D do cinema. Então ele foi buscando cada vez também objetivos mais complexos e de maior impacto. E o próprio Avatar 2 foi ainda mais complexo do que o primeiro Avatar, né? Criando um aquário gigantesco, por exemplo, e várias técnicas de filmagem também que nunca antes tinham sido feitas. Então, cada vez mais ele também foi buscando objetivos mais e mais complexos. Thomas Edison também, por exemplo, que é o maior ídolo do próprio Elon Musk,
ele não começou criando a energia elétrica, né? Ele não começou criando a lâmpada. Ele começou com invenções não tão impactantes, não tão complexas, né? Então ele fez um contador automático de votos, por exemplo. Depois ele fez coisas com borracha natural e depois, ele conseguiu fazer a geração de energia elétrica e o sistema de distribuição de energia. Ele foi cada vez também tendo objetivos de mais e mais impacto e mais complexos.